Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas 24 horas ali na linha de frente. E uma notícia muito triste hoje, o soldado André Hakibarri acabou falecendo lá no dia 5 de junho, realmente muito triste essa notícia. Vamos explicar o que aconteceu. Essas notícias foram sugeridas por Ideias Graduais, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que temos de novidade aqui no campo de batalha na verdade, pouca novidade em relação ao que a gente já sabia, né? As batalhas aqui em Severodonetsk continuam muito fortes, a ponto de que, neste momento, ninguém sabe exatamente quem está controlando a cidade. Essa é exatamente a opinião que você tem de várias pessoas que têm algum conhecimento no assunto, né? Como a gente explicou, houve uma... Aqui nesse mapa dá para ver bem aqui o quanto que foi retomado pelos ucranianos, né? Essa área azul toda estaria sob controle ucraniano, mas isso daqui estava assim no final do dia de ontem, no final do dia 5. Então ontem, ao longo do dia 6, a gente soube que houve uma grande contra-ofensiva, pode-se dizer assim, ou seja, os russos atacaram novamente com muita artilharia, de forma que eles ganharam novamente algum espaço aqui em Severodonetsk, mas o fato é que a gente não sabe exatamente onde, né? Os ucranianos também liberaram Voronov, nessa cidadezinha aqui próxima a Severodonetsk, que estava sob controle russo e foi liberada agora, né? Enfim, a situação é de briga, luta constante lá. Certamente tem avanços, retornos e coisa e tal. Os russos estão colocando tudo que eles têm ali e os ucranianos também estão mantendo com muita força essa posição aqui em Severodonetsk, né? O que aconteceu também foi tentativa de avanço russo aqui em Popasna. Eles tentaram avançar em vários lugares, aqui, e foram contidos pelos ucranianos. Então não houve grande mudança aqui. Eles continuam não conseguindo atrasar ou impedir o acesso dessa via aqui, que é a via principal aqui entre Bakhmut e Lysychansk, que é o que abastece as tropas ucranianas nessa região toda aqui, né? Como a gente já falou em outros vídeos, essa via aqui não é a única via que pode ser usada pelos ucranianos, existem outras estradas por aqui, mas essa é a principal estrada, a mais fácil de ser usada e, portanto, é de fundamental importância. Daí o fato dos ucranianos, da importância de terem contido esse avanço russo aqui, né? E é realmente impressionante como os russos, depois que tomaram Popasna, eles conseguiram avançar um tanto com certa facilidade, mas não conseguem ir além disso. Um dos motivos disso, é lógico, é os ucranianos, né, fazendo a contenção ali, né, impedindo que eles avancem, fazendo vários contra-ataques, também já houve várias áreas que foram retomadas aqui nesse bolsão aqui de Popasna, mas um motivo importante disso daqui é que essa região toda aqui é uma região muito aberta e plana, então você não tem muito lugar para se esconder. Então o que acontece? Os russos eles não conseguem estabelecer grandes centros de logística ou grandes centros de apoio para o avanço das tropas, né? Fica tudo centrado aqui em Popasna. Popasna fica numa região mais alta, então estrategicamente é muito boa, mas de qualquer forma, nessa outra região aqui, os russos não conseguem estabelecer outros pontos que dariam suporte para um avanço. Qualquer coisa que eles construam ali, qualquer agrupamento que eles façam ali, fica muito fácil de ser alvejado pelos ucranianos, né? Outro lugar que os russos tentaram avançar foi aqui em Izium, mas ao contrário, pelo tipo de briga que está tendo aqui, mostra que na verdade eles foram até cederam terreno para os ucranianos aqui, né? Eles tinham avançado um pouco mais aqui e cederam agora para os ucranianos. Continua a briga em Dovenk. Dovenk é uma cidadezinha pequena nessa região que os russos estão tentando conquistar ela desde o início de abril e até agora não conseguiram conquistar Dovenk e tem sido um verdadeiro matadouro de russo essa cidadezinha aqui, impressionante. Foi basicamente ela que impediu qualquer avanço aqui em Dinzio em direção a Sloviansk, né? Sloviansk é outra cidade que é extremamente estratégica, é uma cidade maior, uma cidade muito importante, tem um entrocamento de muitas ferrovias e rodovias aqui, mas de qualquer forma está longe dos russos por hora, né? Não parece que eles tenham condição de tomar essa cidade, né? A gente viu aqui em Kharkiv, não teve grandes alterações por aqui.
Existe uma briga aqui, parece que tem algumas cidadezinhas aqui que estão trocando de mãos entre russos e ucranianos aqui na beirada, mas nada que mude de forma significativa a visão aqui dessa região, né? Uma novidade foi que os russos fizeram plantaram minas à distância perto de Rubizny, né? Rubizny, essa cidadezinha aqui. Tem outra Rubizny que já foi tomada pelos russos por aqui, né? Lá perto de Severodonetsk. Essa aqui é outra cidade com o mesmo nome. E, mais uma vez, por que os russos estão tentando defender essa região aqui? Porque existe um risco grande dos ucranianos, a partir daqui, atacarem Volchansk, que é um dos principais hubs de alimentação dos russos. Na verdade, os ucranianos estão tentando fazer isso há vários dias. Começaram andando bem, você pode ver, eles retomaram toda essa área em azul aqui, foi retomada pelos ucranianos, mas depois de um certo ponto isso parou, porque justamente os russos reforçaram as tropas que estão nessa região aqui, para evitar, o grande risco deles é justamente que os ucranianos cheguem aqui, né? E eles estão, parece, cada vez mais preocupados, fizeram até essa mineração à distância, né? Ontem teve algumas explosões em Belgorod, teve também um ataque aqui em Kursk, feito pelos ucranianos. Muita gente está em dúvida se isso aqui foi um ataque feito pelos ucranianos mesmo, ou se foi feito pelos próprios russos, naquela ideia de que, tá vendo, os ucranianos receberam armas de longo alcance, estão atingindo o território russo, né? Particularmente nesse vilarejo de Tektino, aqui em Kursk, né, houve várias casas destruídas, mas ninguém ficou ferido. Também uma ponte foi danificada também nessa região com um bombardeio. Mas existe um questionamento muito grande se foi realmente um bombardeio ucraniano ou se foi, como eu disse, russos fazendo false flag para poder dizer que os ucranianos estão usando armas, o MLRS, para atingir território russo, né? Bom, houve também uma explosão em Belgorod, que também não se sabe se foi algum ataque ucraniano ou meramente um acidente. Enfim, essa é a situação nessa região de batalha aqui, né? Agora, a gente teve vários desdobramentos interessantes aqui em Kherson, tá? Em Kherson, antes de mais nada, esse vilarejo aqui de Blahodatne foi tomado pelos ucranianos, ele estava na mão dos russos, então mais um passo aqui em direção a Kherson, né? Kherson já está logo aqui, isso aqui é uma distância realmente pequena aqui, mas houve também contraofensivas russas aqui nessa região tentando retomar algum do território que já tinha sido conquistado pelos ucranianos. Segundo as informações que a gente tem, tá vendo? Eles tentaram aqui em Lozov, tentaram reconquistar alguma coisa, e também em Velika Oleksandrivka. Também não conseguiram avançar nada, mas estão fazendo força por aqui, né? Uma coisa interessante nessa história é que, segundo os reportes que a gente vê no Twitter e principalmente no Telegram, os ucranianos estão de fato fazendo avanços aqui com essa contraofensiva, tá? A gente olha aqui pelo mapa, ela parece parada, sem andar nada, mas é justamente porque também a gente não tem a informação em tempo real disso daí, e a coisa está andando devagarzinho, mas está andando, né? Então houve também um grande ataque de helicóptero ucraniano a tropas russas que estavam nessa região. Segundo os reportes, morreram mais de 20 soldados russos e um grande número de munições e carros de combate que estavam nessa região aqui, provavelmente planejando ou suporte às tropas na linha de frente ou fazer algum ataque aqui. De qualquer forma, já eram, né? E parece que a situação em Kherson está tão crítica que duas coisas aconteceram. Primeiro, os russos estão desviando tropas da região de Melitopol para Kherson, né? Ou seja, Melitopol é essa região aqui, onde fica, por exemplo, Melitopol está justamente aqui, nessa região aqui de Zaporizhia, né, que é o estado de Zaporizhia. A capital ainda está em poder dos ucranianos, mas essa região sul do estado toda aqui foi tomada pelos russos. E parece que Melitopol, por exemplo, todas as barreiras de estrada que haviam, né, os russos colocaram várias barreiras de estrada para controlar a região, né? Todas elas acabaram, nenhuma delas mais está guarnecida. Parece que isso acontece em várias regiões aqui. Se isso for verdade,
é uma medida desesperada dos russos para mandar mais tropa para cá, porque a situação deve estar muito complicada mesmo, né? Eles fazendo isso, eles acabam deixando essa região toda aqui desorganizada. Não há, pelo menos que a gente saiba, ainda um planejamento de contraofensiva por aqui, mas seria algo que certamente seria conveniente, uma vez que eles tiraram muitas tropas daqui para ajudar o pessoal de Kherson, né? Ou seja, os russos estão realmente com um problema de cobertor curto, né? Eles puxam daqui para botar para cá, tiraram de toda essa região aqui para concentrar o esforço aqui em Severodonetsk, acabaram deixando Kherson desprotegido, os ucranianos contra-atacaram aqui, aí puxaram gente daqui para cá. Eles estão realmente com um problema sério nisso daí, né? E você pode perguntar, mas como é que os ucranianos sabem que as tropas russas estão saindo daqui, estão vindo para cá? Bom, uma coisa é por justamente informação de partisãos, né, de pessoas, de civis que estão naquela região e que estão ajudando o exército ucraniano. Tem muita gente na região de Melitopol que faz essa função. Outra coisa é pelo acompanhamento de celulares. Eu fiz um vídeo no Visão Libertária ontem falando justamente sobre isso, sobre o quanto esse monitoramento de celulares está ajudando a Ucrânia a saber os movimentos de tropa russos nessa região, né? Por mais que celulares sejam proibidos, os russos dão um jeito de levar o celular ou de roubar celular ucraniano para usá-la na Ucrânia, e no final das contas isso acaba entregando a posição deles, né? Bom, então essa é basicamente a posição aqui da frente de batalha, né? Como é que está caminhando isso daí, devagarzinho, não teve grandes alterações em relação a hoje, mas lembra, essa briga aqui em Severodonetsk, nessa região toda aqui na verdade, está muito forte, está muito intensa, a ponto de a gente não saber exatamente como é que está a situação lá em Severodonetsk, né? E foi justamente nessa região que o voluntário brasileiro, o André Hackbarry, 43 anos, de Porto Alegre, morreu no dia 5 de junho, há poucos dias atrás. A gente sabe que soldado, quando vai para uma guerra, sabe que a morte é uma opção, que é algo que pode acontecer, mas evidentemente que ninguém espera morrer. É muito triste isso, meus sentimentos para a família, para os amigos do André. Saibam que o que ele está fazendo é algo muito importante mesmo. Ele não morreu em vão. Tem muito brasileiro com a ideia de essa não é a nossa guerra, a gente não tem nada a ver com isso, deixa para lá, o que é basicamente a mesma coisa que lamber o saco do Putin. Não, essa é a nossa guerra, a guerra pela liberdade, a guerra contra tiranos que invadem terras aleatoriamente, é a guerra de todos nós. É um absurdo deixar passar esse negócio, ficar assim achando que a gente não tem nada a ver com isso, né? Que dirá apoiar esse tirano por motivos aleatórios. Então o André estava fazendo certo, estava lutando pela Ucrânia, é um exemplo para todos nós, um exemplo que todos nós deveríamos seguir. É lamentável o que aconteceu com ele, evidentemente, mais uma maldade dos orcs. Mas enfim, faz parte da guerra, faz parte dessa vida militar. Saiba, André, que você não será esquecido. Eu tenho certeza que os familiares, amigos e todos nós aqui no Brasil, todos os amantes da liberdade, vão saber lembrar do seu nome. E isso numa luta contra um exército que a principal preocupação do pessoal é roubar coisas. Olha mais um diálogo obtido pelos ucranianos sobre 2 soldados russos discutindo, né? O cara falando que roubou um monte de imã de geladeira, e ainda falando, não, que olha só, aquele pessoal viajava muito, eles foram para a China, para a Itália, para Paris, foram para um monte de lugar. E você também pegou os imãs, né? Eu peguei eles todos, eles não precisam disso. Eu não penso que eles precisem disso para eles, né? Olha, eu peguei tanta coisa lá, e pena que tudo pegou fogo, né? Foi queimado, né? Eu podia estar rico agora, eu tinha 10 máquinas de café, você pode imaginar? Uma máquina de café custa 40 mil rublos. Eu tô falando sério, isso tudo pegou fogo. Se eu tivesse mandado elas para você, você poderia vender e teríamos 400 mil rublos. Enfim, olha só a visão do pessoal, né? E esse tipo de telefonema, a gente tem pego também algumas ligações desse tipo, reclamando da questão do salário. Você sabe o problema que está acontecendo, né? O problema da Rússia nesse momento é justamente falta de pessoal, não tem gente suficiente. É a questão do cobertor curto que a gente falou. Puxa de um lado, bota do outro e coisa e tal, mas não tem gente suficiente para manter essa área ocupada pelos russos. Então, o que está acontecendo? A Rússia começou a botar um monte de cartazes, fazer propaganda para recrutamento,
oferecendo bons salários para quem estivesse disposto a lutar na Ucrânia, para os russos que estivessem dispostos a lutar na Ucrânia. Só que aí, os russos que estão na Ucrânia ficaram sabendo do valor que estão oferecendo para os as novas pessoas que estão sendo chamadas. E agora, eles estão injuriados com isso também. Por quê? Porque eles estão recebendo menos. Então, pô, peraí, eu que sou um soldado experiente, que vim para a Ucrânia no primeiro momento, cheguei aqui no dia 25, tô desde então aqui batalhando aqui com risco de morte, coisa e tal, tô recebendo X, e agora eles estão oferecendo 3x para quem quiser vir no meu lugar aqui, que absurdo é esse, coisa e tal. Tá gerando todo esse problema, esse tipo de comunicação, para você ver o problema que a Rússia tem, porque para ela atrair mais gente, ela precisa oferecer mais. E se ela oferece mais para quem é novo, o pessoal que é antigo fica, pô, peraí, que troço é esse, né? Enfim, e outra pergunta que muita gente faz é, será que essas conversas interceptadas realmente são verdadeiras? Né? Porque a gente vê só a transcrição em inglês delas aqui. Mas aí o Dmitry, esse cara que faz as traduções, ele está falando que, olha só, tem que ser verdadeiro isso, porque ou isso, ou os ucranianos contrataram centenas de atores de voz russos para fazer palavra, para fazer o diálogo, porque todas elas são centenas e mais centenas de ligações divulgadas pelos serviços ucranianos, e cada uma com um tom de voz diferente, com o russo falando russo perfeitamente. Segundo ele diz, mesmo os ucranianos que moram ali em Kharkiv, que são os ucranianos mais próximos dos russos, que falam russo mesmo, ninguém fala ucraniano naquela região, mas eles têm um sotaque próprio. Então ele saberia identificar se tivesse algum ucraniano de Kharkiv tentando falar russo como outro. Segundo ele, ele já identificou algumas falsas, não que vieram do governo ucraniano, mas que estavam soltas na internet. Ele achou estranha a fala, a pessoa falando muito claramente. Isso dá a sensação de ser algo falso. Mas, segundo eles, as que são divulgadas pelo governo ucraniano são todas legítimas. Não tem como não ser. São centenas e centenas de gravações, cada uma com uma voz diferente, com um tipo diferente, com uma entonação diferente, realmente indicando que são pessoas de vários lugares da Rússia e coisa e tal. Então, realmente tem uma credibilidade muito grande. Você pode achar tudo isso no YouTube, tá? É um YouTube que tem essas vozes aqui, ó, esse canal aqui do governo ucraniano. Evidentemente está tudo em ucraniano e com as gravações originais em russo, né? Não é muito fácil para a gente entender isso daí. Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem foi o piti dado pelo Medvedev, né? O Medvedev é um fantoche do Putin. Houve uma época na Rússia que o presidente não poderia se reeleger entre 2008 e 2014. O Putin ficou no poder durante 8 anos, até 2008, aí não podia se reeleger, daí ele colocou o Medvedev, que é um fantoche dele, e depois voltou o Putin, e aí depois ele voltou e fez um plebiscito para acabar com o problema de reeleição. Ele pode ficar agora ad infinitum na Rússia, tomara que não fique, mas poder ficar ele pode. E o Medvedev tá todo putinho lá, porque não, que não sei o que lá. As pessoas me perguntam por que meus posts no Telegram são tão duros, né? E a resposta é porque eu odeio eles. Eles são bastardos, é escória. Eles querem a nossa morte, a morte para a Rússia. Enquanto eu for vivo, eu farei qualquer coisa para fazer eles desaparecerem, né? E isso aqui é muito interessante, que é esse pessoal que diz que quer negociar, né? Quer negociar um cessar-fogo e coisa e tal. Pode ter certeza que eles têm as melhores intenções em mente quando falam que vão negociar, né? Bom, uma boa notícia, a Espanha também está fornecendo mísseis antiaéreos e carros de combate à Ucrânia. Parece que já vai enviar, essa notícia do dia 5 de junho, já está preparando para enviar esse armamento pesado para a Ucrânia. Excelente, bom saber que a Espanha também está do lado certo nessa guerra. Por outro lado, a Rússia continua com aquela tentativa de vender o grão ucraniano para outros países, parece que tem oferecido até para países na África, para um monte de gente, e muita gente tem recusado, tá? A Rússia está com dificuldade de vender esses grãos ucranianos, justamente porque as pessoas, sabendo o que é esse grão, né, que é grão roubado, que pode ser que tenham morto os donos do grão para roubarem esse grão, é realmente uma coisa de pilhagem, né? Muita gente não aceita esses grãos lá da Rússia, mesmo países pobres da África não têm aceito esse tipo de coisa. Isso é uma boa novidade. Onde os russos conseguem desovar isso é na Síria, né? Porque a Síria
meio que está controlada pela Rússia, e tá com o presidente lá já virou meio que um fantoche do Putin também, né? Muito triste essa situação, e esse trigo, esse elemento vai fazer falta em muitos lugares, né? É realmente um absurdo o que está acontecendo por lá. Bom, tem uma notícia aqui, não tem nada a ver com o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard. A notícia é essa daqui, que empresas de navegação europeias estão fazendo uma farsa das sanções à Rússia. Não estão nem aí para as sanções à Rússia. Estão usando, estão vendendo petróleo, coisa e tal. E isso muita gente fala naquele sentido de, tá vendo? Sanções não servem para nada e coisa e tal. E aí, de novo, eu já falei isso várias vezes aqui, a Rússia está ganhando, o Mordor está ganhando menos de exportações com petróleo, mesmo que quando essas exportações tenham ficado num nível mais alto nas últimas 6 semanas. Porque, lógico, quando você faz a coisa ilegalmente, quando você é obrigado a burlar regras e coisa e tal, você acaba tendo que vender o seu petróleo mais barato. Então, de qualquer forma, as sanções machucam a Rússia, mesmo que tenham navios dispostos a navegar e coisa e tal, e levar esse óleo, né? E ainda tem aquele problema que eu falei, você ainda tem navios fazendo isso hoje, porque você ainda tem navios que estão com a licença, com toda a documentação, com toda a garantia em dia. Em muito pouco tempo, esses navios não vão ter mais o seguro, e sem o seguro eles não podem navegar em um monte de lugares, e daí eles vão ter que cobrar mais caro ainda para fazer essa aventura arriscada, vão ter que usar portos pouco usuais, vão ter que se virar para fazer isso. Resultado, vai ficar ainda mais caro para a Rússia, né? E aqui é uma perspectiva do pessoal da Financial Times no longo prazo, que está falando que essa coisa toda vai resolver por algum tempo, pode funcionar por algum tempo, mas a perspectiva de longo prazo é de declínio na produção de óleo russo. A gente falou sobre isso num vídeo já há algum tempo, lá no início de maio, sobre o problema da produção de óleo russo. Ela está declinando de fato, né? E, bom, só para complementar aqui rapidinho, muitas linhas aéreas russas começaram a cancelar voos por falta de manutenção das aeronaves. Aquilo que a gente falou que iria acontecer está começando a acontecer agora. Como a gente tinha dito, as sanções elas não geram problemas num primeiro momento, elas levam um tempo para começar a dar problema, acabar o estoque, não tem mais estoque, não tem mais o que fazer, e daí que você começa a ter os problemas reais aí, né? Existem muitos aviões que foram confiscados pela Rússia, então vai levar um tempo grande ainda até acabar totalmente os voos domésticos na Rússia, mas esse dia vai chegar. E agora a gente já está chegando perto de um ponto em que a diminuição de voos dentro da Rússia está ficando significativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.